Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Na oração que a Regina fez, ela fez referência às pessoas que estão lá fora servindo, os que estão servindo aqui dentro, e pensando exatamente na oração que ela fez, que era algo que eu também iria fazer uma referência aqui no início da mensagem, acerca do serviço que prestamos a Deus, o serviço que somos chamados a prestar, os ministérios que exercemos, aquilo que Deus tem como propósito para cada um realmente servi-lo, e pensando que ministério, propósito, serviço não é algo que nós escolhemos, não é algo que nós criamos, pelo menos não deveria ser. Eu entendo que é exatamente aquilo que Deus nos propõe, que o Espírito Santo de Deus tem realmente para a vida de cada um. E todos nós somos chamados a servir. Todos nós somos chamados para, de alguma forma, fazermos algo pelo reino de Deus, no reino de Deus. Só que para a gente fazer e servir realmente com excelência, algumas coisas têm que ser realmente pautadas na nossa vida. A vida de oração, claro, fundamental. Todos nós temos que realmente viver o aspecto de uma vida de oração. Mas também pensarmos que aquilo que fazemos, o trabalho que executamos, tem que ser todo ele feito centrado à luz da palavra de Deus. Centrado realmente naquilo que nós entendemos como palavra do Senhor, que as escrituras que temos nos direcionam, nos orientam, realmente nos aconselham. Só que para isso, para a gente poder viver realmente essa expectativa de um serviço pautado na luz da palavra, é necessário, irmãos, que nós façamos realmente leituras que façam sentido, que falem realmente ao nosso coração, que o Espírito Santo tenha liberdade para nos falar. Não é simplesmente abrir a Bíblia e ler aleatoriamente alguma coisa, não. Mas é realmente ler procurando entender aquilo que está lendo. Eu ouso dizer que, inclusive, é o tema da mensagem dessa noite, que nós devemos reaprender a ler a Bíblia. Devemos reaprender a ler as Escrituras. Não é no sentido de criar, uma nova ideia, querer mudar o texto, não. Mas procurar realmente ler de uma outra forma, ler as Escrituras à luz de Jesus. E é isso que nós vamos pensar nessa noite, sobre reaprender a ler as Escrituras. Para isso, nós vamos estar lendo um texto bastante conhecido do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do verso 40 ao 56. E eu convido os irmãos a ficarmos de pé, o texto vai ser projetado. Eu vou ler, os irmãos me acompanhem na leitura. Esse é um texto que fala muito acerca da necessidade de reaprendermos a ler as Escrituras. Diz assim o texto: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou por que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse:
sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Você pode se sentar? Eu falei com os irmãos, sobre reaprender a ler as Escrituras. Falei que esse texto fala acerca de reaprender a ler as Escrituras. Você poderia até me dizer assim, mas o pastor leu o texto, eu não vi nada no texto apontando para a necessidade de reaprender a ler as Escrituras. Porque não é realmente um texto que fala objetivamente sobre isso. Não é um texto que está lá numa situação assim didática, apontando para essa necessidade de reaprender a ler as Escrituras. Mas é um texto que, no seu aspecto vivencial das pessoas envolvidas, ele fala muito da necessidade de nós reaprendermos a ler as Escrituras. Porque se eu perguntasse, por exemplo, a vocês, qual é a coisa mais espetacular desse texto que nós lemos? Cada um poderia ter uma opinião, cada um poderia apontar para um aspecto, E nós poderíamos, com muita facilidade, dividir esse texto em 2 ou 3 coisas muito fantásticas. Por exemplo, nós poderíamos dizer que espetacular é uma mulher que sofre há 12 anos de um sangramento e que instantaneamente é curada por tão somente tocar na roupa de Jesus. Não foi nem nele que ela tocou simplesmente na roupa e foi suficiente para que ela fosse curada. Isso é algo fantástico. Uma outra coisa que nós poderíamos dizer assim que é fantástico é que uma menina de 12 anos que já está morta e é ressuscitada pelo toque do mestre. Isso também é algo fantástico. Poderíamos também dizer que fantástico é a situação de uma multidão que apertava, que comprimia Jesus, que queria estar com ele, ou até mesmo com o próprio Jesus ali naquela cena. E tudo isso é muito verdadeiro. Tudo isso assim, fala muito realmente ao nosso coração, e é a riqueza do texto bíblico. Que eu poderia dizer com base nisso tudo, se a gente fosse qualificar a condição desse texto, eu poderia assim dizer para vocês que o texto bíblico ele é composto por camadas. Uma camada que se sobrepõe à outra, e de cada camada você consegue extrair mensagens que fazem sentido, que falam ao coração. E aí, pensando nisso, que o texto bíblico ele é composto por camadas, uma primeira camada desse texto que nós lemos é, com certeza, a multidão que vai atrás de Jesus. Uma multidão, como citado no verso 40, que comprimia a Jesus para estar perto dele. E isso aponta para uma situação que é um alerta realmente, de certa forma, até muito preocupante, principalmente para quem está à frente de um ministério, principalmente para quem está à frente de uma congregação. Nós temos a facilidade, nós nos encantamos muito facilmente com multidões. E eu vou dizer para vocês, irmãos, é incrível a capacidade, o poder que uma multidão tem de corromper, por muitas vezes, o próprio pastor. É incrível isso. E nós, diante do texto bíblico, nós encontramos Jesus em situações onde ele tem que lidar com isso. Ele tem que lidar com a situação de um momento difícil, daquilo que uma multidão é capaz de fazer com ele
conquanto desvirtuá-lo do seu propósito. Por exemplo, no capítulo 6 de João, nós encontramos Jesus em um momento muito difícil do seu ministério, né? De tendo realmente que superar a tentação que uma multidão produz. Jesus havia acabado de fazer a multiplicação dos pães, e em determinado momento Jesus se retira com seus discípulos, atravessa o mar da Galileia, e aquela multidão que estava com ele lá na multiplicação vai atrás dele, ainda chega primeiro do que ele. E Jesus, vendo aquela multidão, poderia se ficar encantado, né? Talvez nós ficaríamos, né? De uma multidão que ele assistiu, em determinado momento, está essa multidão atrás. Mas Jesus não se deixa encantar por isso. Muito pelo contrário, Jesus tem uma palavra muito dura para aquela multidão. Jesus chega para aquele povo e fala: aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Vocês estão me buscando pelo pão que perece. Ele havia multiplicado os pães. Vocês tinham que me buscar pelo pão que não perece. Não é pelo que eu fiz, é pelo que eu sou. Uma palavra muito dura que eles não esperavam ouvir. E o texto bíblico lá de João vai dizer que naquele momento, diante dessa palavra, muitos deixam de segui-lo. E aí Jesus, vendo isso, Jesus pensa, é o momento de dar uma balançada na árvore, né? E ver o fruto que fica e o que não fica. Jesus chega para aqueles apóstolos, aqueles discípulos mais chegados, que estavam com ele ali, estavam com ele ali, e pergunta a eles: vocês também não vão embora? Vocês estão dispostos a ficarem só? Se isso for o preço do chamado de vocês, se esse for o preço a pagar pelo ministério, estão dispostos a ficarem só? E aí Pedro, ele tem uma fala, que é uma das falas mais lindas que a gente encontra nos evangelhos, e que com certeza aquece o nosso coração. Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, a quem nós iremos? Essa fala de Pedro não é uma fala de alguém que não tem para onde ir. Não é uma fala de alguém que, diante da expectativa do que está acontecendo, ficou sem rumo, sem saber o que fazer. Não é uma fala de alguém que olha para trás e não vê nada mais que possa ser feito. Ou não é uma fala de alguém que não consegue vislumbrar um futuro. Essa fala de Pedro é a fala de alguém que sabe que Jesus é a única razão realmente da existência. Senhor, a quem iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, Jesus, nessa situação, nós percebemos que ele não se corrompe pela multidão, muito pelo contrário. Uma segunda camada que a gente encontra pode ser realmente aquela mulher do fluxo. E no texto que nós lemos, nós encontramos aqui um recurso literário que é muito interessante e muito profundo. Porque o texto fala que aquela mulher estava há 12 anos em um sofrimento contínuo e permanente. Ela já havia gastado o que tinha e o que não tinha para tentar a cura e não tinha encontrado. O sofrimento dela, ele era permanente. Imagina vocês, 12 anos sofrendo de um problema que ninguém conseguia encontrar a cura. A gente pode pensar, com relação a isso, quantas coisas acontecem conosco, né, e que nos tocam tanto? Quantas situações que a gente passa e que machuca? E às vezes a gente pensa assim, isso não vou suportar, isso não vai passar, isso está doendo demais. Passamos por crises temporárias, mas sem conseguir realmente vislumbrar uma solução. Esse texto mostra para nós o seguinte, irmãos, que tanto para aquela multidão, tanto quanto para essa mulher do fluxo, tanto quanto para aquela menina, filha de Jairo que está morta, Deus está disponível. Em Jesus Cristo, Deus está disponível para todo aquele que o buscar. E nunca deixou de estar e nunca deixará de estar. É o que nós encontramos, por exemplo, lá em Filipenses, né? Não usurpou de ser Deus.
Não teve por usurpação ser igual a Deus. É aquilo que Paulo vai dizer, a tradução mais clara, né, do que Paulo está querendo dizer, que a encarnação, a kenosis, ele é o rebaixamento de Deus, a nossa condição humana e a fim de nos resgatar. Deus desce da sua posição de Deus que é e se faz igual a nós. Se faz igual a nós em solidariedade a todos nós. Então, essa condição dessa mulher é uma segunda camada desse texto. E a outra camada, é claro, é o encontro que Jesus vai ter com a menina. Com certeza, essa é uma terceira camada. E isso é realmente algo fantástico. Mas o mais fantástico, que eu consigo entender como o mais fantástico, é o encontro que Jesus vai ter com um homem chamado Jairo. É fantástico esse encontro com Jairo, irmãos. Para a gente pensar, quem é Jairo? Segundo o texto que nós lemos, quem é Jairo? Alguém pode dizer? É o quê? Chefe da sinagoga. Jairo era aquilo que nós chamamos, e conhecemos desde sempre como um doutor da lei. E aqui nessa situação desse encontro com Jairo, nós temos aqui uma situação inusitada. Porque Jairo, ele é o chefe da sinagoga. E Jairo, com certeza, por ter essa posição, ele era um daqueles que, com certeza, estava há muito tempo falando contra Jesus, falando mal de Jesus, falando que Jesus, ele era um filho de Belzebu, que tudo aquilo que Jesus pregava, tudo aquilo que Jesus fazia pelo poder das trevas. Não foi isso que disseram dele? Você é filho de Belzebu. O que você faz não é inspirado por Deus, é o diabo que lhe inspira. Então, Jairo, ele era um daqueles que diretamente perseguia Jesus. E como chefe da sinagoga que era, Jairo tinha uma tarefa. Ele tinha um ministério a cumprir. O ministério dele era de ensinar as Escrituras. No tempo de Jesus, nós tínhamos dois locais específicos de culto. Havia o templo, onde eram feitos os sacrifícios. O sacerdote sacrificava os animais, espargia o sangue para a remissão dos pecados. E você tinha a sinagoga, onde era feita a leitura da Escritura, cantavam-se cânticos, faziam-se orações, algo muito semelhante ao que nós fazemos aqui. Então eram dois locais de culto que havia. E Jairo era um dirigente da sinagoga. E por ser o dirigente da sinagoga, ele era alguém que conhecia muito das Escrituras, porque ele tinha a responsabilidade de ensinar e ritualmente todos os dias ele tinha que pegar porções das Escrituras, ler e transmitir ao povo o conhecimento daquilo que estava sendo lido. E de tudo aquilo que os judeus liam naquela época, pensando-se exatamente qual era a leitura que eles praticavam, a Torá era a principal leitura. A Torá são os livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então, Jairo é alguém que conhecia muito da Torá. Especificamente, eu quero me atentar a 2 livros que Jairo lia constantemente. O livro de Levíticos e o livro de Números. Jairo era um profundo conhecedor de Levíticos e Números. Só que o encontro que Jairo teve com Jesus foi um encontro revolucionário para a sua vida, a despeito de tudo aquilo que ele achava que conhecia das Escrituras Sagradas. Dito isso, eu quero ler de novo com vocês o verso 41, que diz assim: Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse a sua casa. Essa, meus irmãos, é a primeira parte da lição que Jairo teve que reaprender naquele dia. Porque, como já falei, quem era Jesus para Jairo? Para Jairo, Jesus era um rabi herege, como tantos amigos dele já haviam dito. E Jairo, na posição dele, ele é alguém que ninguém jamais poderia imaginar que iria ter uma proximidade com Jesus.
Aliás, nós encontramos nos evangelhos a situação de um outro doutor da lei, que em um outro contexto também foi ter um encontro com Jesus. Vocês lembram quem era? Quem? Nicodemos. E aí o texto fala, nós conhecemos, né? Quando que Nicodemos vai ter o encontro com Jesus? À noite. E por que Nicodemos foi ter esse encontro com Jesus à noite? Porque ninguém estava vendo, porque ele tinha uma posição a manter, e aí ele não se comprometeria com ninguém vendo ele, conversando com o Rabi herege. Mas Jairo, ele não se preocupou com isso. Sendo ele quem era, tendo ele a posição que tinha, ele não se preocupou em se expor. E o texto fala que o que ele faz, ele se prostra diante de Jesus, diante de toda aquela multidão que estava ali. No meio de toda aquela gente, por conta da situação da sua filha, e essa é a diferença de Jesus e Jairo, de Jairo e Nicodemos, porque a situação de Nicodemos foi uma situação existencial, né? Nicodemos queria respostas, mas Jairo estava com um problema real. Talvez aquele que ele mais amasse estava dependente da ação do mestre. Então Jairo não pensou das vezes em se prostrar, em se expor diante de Jesus. Só que aí acontece o seguinte: Jairo se expõe, Jairo se apresenta, Jesus o chama para acompanhá-lo até a sua casa. E eles vão indo e no meio do caminho acontece algo que com certeza, se Jairo pudesse, teria dado um jeito de evitar. Porque o texto que nós lemos, que na caminhada dos 12, o que acontece? Vem até eles uma mulher. Uma mulher que era conhecida. Uma mulher que tinha um problema que todos conheciam. E isso é um problema seríssimo para Jairo. Porque Jairo, ele é um doutor da lei. Jairo é alguém que conhece profundamente as Escrituras, conhece profundamente Levítico 15. E lá em Levítico 15 vai dizer que uma pessoa que tocar numa mulher com o fluxo de sangue se torna impuro. E ficando impuro, tem que se afastar durante 7 dias, se afastar do convívio da família, se apresentar diante do sacerdote, e aí receber, né, as penitências, fazer os banhos da purificação, para só depois disso, depois que o sacerdote chancelar, a pessoa pode voltar ao seu convívio. Isso é um problema muito sério para Jairo, porque aquela mulher, ela toca em Jesus. E aí Jesus, como que se não bastasse, né, ele ainda pergunta: quem me tocou? Jesus poderia ser simplesmente deixado isso passar batido. A mulher tocou nele, foi curado, e Jesus continuava andando e não dava bola para isso. Mas Jesus insiste, Jesus pergunta: quem me tocou? E aí Pedro vai e pergunta: mestre, não faz sentido essa afirmação. Como assim que ele tocou? A multidão te aperta, te comprime, e tu pergunta: quem tocou? E aí Jesus diz: eu não perguntei quem esbarrou em mim, eu perguntei quem me tocou. Porque há uma diferença muito grande entre um esbarrão e um toque. E a diferença está na intenção. E aí aquela mulher, ela vai e se revela: eu toquei. E naquele momento que aquela mulher se revela, os sonhos de Jairo desmoronam. Porque a partir daquele momento, aquela mulher, ela torna pública a necessária ação de Jesus ter que se retirar para se purificar. Porque com aquele toque, Jesus está impuro. E aí Jairo deve pensar assim: acabou-se a esperança. O mestre não pode mais ir comigo. E aí, naquele momento, vêm os servos de Jairo da casa dele para dizer para ele o quê? Não incomode mais o mestre. A menina já está morta. Talvez, eu gosto de pensar, né? A gente gosta de pensar profundamente no texto, né, Simone? Que talvez Jairo tenha sentido ali naquele momento um misto de uma tristeza profunda acompanhada de um alívio. Uma tristeza profunda porque sua filha morreu. E um alívio, porque ele não tem mais que acompanhar o Rabi herege, agora impuro,
até sua casa. Mas Jesus não desiste. Jesus, ele é companheiro das desilusões. Ele é o companheiro das desesperanças. Jesus, ele insiste com Jairo, não, ela não morreu, vamos até sua casa. E Jesus é esse que não desiste de nenhum de nós em nenhuma situação difícil que passamos. Muito pelo contrário, seja qual for a situação, saiba que Jesus sempre está do seu lado, o tempo todo. E aí, nós lemos no texto, eles caminham, eles chegam na casa de Jairo, chegando lá na casa de Jairo, tentam impedi-lo de entrar, mas ele não dá bola para ninguém, ele entra a si mesmo. 3 discípulos o acompanham, mais o pai e a mãe da menina. E aí o que Jesus faz? Quando ele entra no ambiente que ele vê aquela menina, a primeira coisa que Jesus faz, Jesus toca na menina, a menina que está morta. Peraí, Jesus tocou na menina. Jairo, doutor da lei, Jairo, conhecedor de Levíticos, Jairo também é o profundo conhecedor de Números, e Jairo sabe que lá em Números 19 está escrito que aquele que tocar no cadáver de alguém se torna impuro, e se tornando impuro, mais uma vez vai ter que se retirar durante 7 dias, para ter todo aquele ritual de purificação, para só então voltar. Parece que Jesus está provocando Jairo, mas não tenha dúvida, é provocação que Jesus está fazendo. Jairo tem que reaprender daquilo que ele faz e que acha que faz tão bem. Jairo tem que entender realmente o contexto do que é realmente a palavra de Deus. E serve para nós, de nós entendermos o que é o contexto de uma palavra que é lida à luz desse Jesus. Aí, para a gente pensar um pouquinho mais, uma parte que não está no texto. O texto não fala disso. É a imaginação do pregador, de quem lê a palavra, tá? Vamos imaginar, passado aquele momento, aquela situação tão intensa, talvez Jairo tenha ido descansar por alguns dias, mas Jairo tem uma função a cumprir. Em algum momento, Jairo teve que voltar às suas atividades. Em algum momento, Jairo tem que voltar à sinagoga e tem que começar a fazer novamente aquilo que ele fazia, que é ler e ensinar as Escrituras. E aí, pensemos, Jairo voltou depois daquilo tudo, chega na sinagoga, pega lá um rolo lá nos vasos, abre o rolo, o primeiro texto que Jairo vai ler, Levítico 15. Ou então Jairo foi, pegou lá no vaso lá, abriu o rolo, primeiro texto que Jairo vai ler, Números 19. Irmãos, como é que Jairo poderia fazer como fazia antes? Como é que Jairo poderia ensinar como ensinava antes? Como é que Jairo poderia dizer as mesmas coisas que ele dizia antes? Vocês não podem se envolver com esses impuros, vocês não podem tocar em quem é impuro, vocês têm que se afastar dessa gente, vocês têm que se manter no espaço de santidade, vocês não podem se abrir a ficarem impuros, a tocar em impureza. Como é que Jairo poderia dizer isso novamente, tendo sido ele mesmo alvo daquele que não quis ser puro, daquele que quis se tornar-se impuro, para que a filha de Jairo pudesse ser ressuscitada, para que Jairo pudesse reaprender daquilo que ele dizia, para que aquela multidão pudesse ver o reino de Deus se manifestando, para que nós tivéssemos a oportunidade de entender que nós temos que ler as Escrituras de uma outra forma, não da forma que nós estamos acostumados a ler. Uma leitura da Escritura que não seja feita à luz de Jesus, irmãos, ela vira impiedade. Uma leitura da Escritura que não seja feita à luz de Jesus vira impiedade. E quanta impiedade já foi cometida na história humana, tendo a Bíblia numa mão e o chicote na outra. Tendo a Bíblia numa mão e uma arma na outra. Tendo a Bíblia como instrumento de acusação, ao invés de instrumento de salvação. Quanta impiedade já foi cometida.
A leitura, a escritura, ela não é arma para matar, mas ela é instrumento para discernir das coisas mais profundas da nossa existência. A Escritura, ela é o conselho de Deus vivo e real para as nossas vidas. A Escritura, ela não é coisa de ferir para a morte, mas ela é coisa para resgatar, para a dignidade da vida. Para isso é que a Escritura chegou até nós, para resgatar a dignidade humana. E aí, se com Jesus, se nós aprendermos realmente a ler a Escritura, irmãos, o reino de Deus terá lugar privilegiado na ministração que fazemos, no serviço que prestamos, diretamente nas nossas vidas. Se nós reaprendermos realmente a ler a Escritura. E o meu desejo, do fundo do coração, é que nós façamos reaprendizados permanentes. Não é no sentido de aprender, não, porque ler nós já sabemos. Nós sabemos ler a Bíblia, nós conhecemos os livros, mas é se abrir realmente a uma leitura à luz de Jesus, se abrir realmente a mensagem que está contida em cada verso, em cada palavra que nós temos aqui, enquanto Escritura Sagrada, enquanto Palavra de Deus. Que nós não façamos da vida cristã simplesmente um entrar e sair da igreja, porque entrar e sair da igreja simplesmente, isso daí não é vida cristã. Mas que seja realmente a prática do que está contido na Escritura, a nossa realmente vida cristã, a prática realmente da vida cristã, que é mais do que simplesmente entrar e sair do templo. Que nós possamos realmente nos submetermos ao Cristo do Evangelho, a esse que da mesma forma que ensinou o Jairo na prática, fala ao nosso coração a cada dia, ao coração de cada um de nós. Jesus, ele ensinou Jairo na prática a ler a Escritura. Porque o lugar da palavra de Deus, irmãos, não é encerrado no livro. A Bíblia, enquanto livro, é um objeto, tanto quanto qualquer outro objeto. Sua capa, suas folhas, letras aqui dentro, uma tipografia, imprimiu, é um livro, é um objeto. Mas enquanto Escritura Sagrada, enquanto Palavra de Deus, ela é aquilo que muda a vida, é aquilo que muda a estrutura, é aquilo que transforma realidades, é mais do que simplesmente um objeto. Encerrar a Palavra de Deus num livro é uma forma de nos escondermos da necessidade de que ela esteja gravada em nosso coração. Não decorada, verso por verso, não, mas gravada, cada mensagem que tiramos em nosso coração. É nos escondermos da nossa responsabilidade diante do reino de Deus, encarcerar a palavra no livro. E aí, para a gente concluir, eu poderia citar para vocês o profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 36, que ele diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. A palavra de Deus tem o poder de transformar o coração de pedra em um coração de carne. E ela tem essa palavra porque o Logos encarnado, que é Jesus, é o critério para o Logos escrito, que é a palavra. O Filho de Deus encarnado, ele é o critério para essa palavra escrita. Então é necessário nós reaprendermos a ler a Escritura e sermos igreja à luz do Filho de Deus encarnado, entendendo que tudo que está escrito aqui diz respeito ao Filho de Deus que se encarnou e que um dia nos salvou. Baseado nele é que nós devemos lermos as Escrituras, baseado nos conselhos dele e na orientação dele, e que o Espírito Santo nos ensine a cada dia a realmente aprendermos a ler as Escrituras. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Deus, pelas bênçãos, Senhor, eu te agradeço por estarmos aqui reunidos mais uma vez. Eu te agradeço, Deus, pela tua palavra, Pai. A tua palavra, Deus, que
que muda, ó Deus, estruturas, que salva, ó Deus, que conduz, ó Deus, a uma vida reta, uma vida digna. A tua palavra, ó Deus, que fala acerca do nosso Senhor Jesus, a tua palavra que foi deixada, ó Deus, que chegou até nós como propósito, Deus, de transformar as nossas vidas. Mas para isso, Pai, é necessário realmente que o Senhor Jesus seja o centro da palavra em nossas vidas, Pai. Que a leitura que fazemos da tua palavra possa ser feita baseada, Senhor, no que o Senhor Jesus nos deixou. Baseada na leitura que o Senhor Jesus fez enquanto viveu e nos deixou registrado, Pai. Que nós possamos, à luz de Jesus, aprendermos a cada dia mais a lermos, ó Deus, a tua palavra e, mais do que lermos, vivermos a tua palavra, ó Deus, que é o fundamento maior da tua Escritura ter chegado até nós. Que tenhamos, ó Deus, o exemplo de Jesus vivo em nossas vidas. E muito obrigado, ó Deus, porque nós sempre podemos encontrar na tua palavra as respostas, ó Deus, para todos os dilemas da vida, para tudo aquilo que enfrentamos, ó Deus. Tu sempre tem um conselho, tu sempre tem uma direção para nós. Basta apenas nós te buscarmos, nós meditarmos na tua palavra. Que cada um dos meus irmãos possa, ó Deus, ter o coração e a mente aberto a buscarem a cada dia mais, aprender mais de ti, meditarem mais e mais na tua palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor, nos dá uma noite de paz e nos abençoa a cada momento. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos. Obrigado, pastor Paulo, pela mensagem que nos trouxe nesta noite. Estamos, assim, caminhando para o final do culto. Não sei se a Jaqueline tem... Tá. Eu queria saber se tem alguém nos visitando nesta noite. Pode ser que tenha algum visitante conosco. Não tem, né? Na quarta-feira passada, tinha uma pessoa nos visitando. E todos são, assim, muito bem-vindos, né? O Ministério de Oração, acredito que já voltou, né, Jaqueline? Dia 15, né, que está marcado, não sei, mas acredito que sim. A classe de líderes está marcado para voltar no dia 4/2 e 5/2, tá? As aulas com o pastor Marins. E também o pequeno grupo de Casa de Esperança, né, a gente ainda não tem uma data definida. O grupo, a liderança dos PGs trará, assim, mais informações e logo, logo teremos, assim, uma data para a gente reiniciar com nossos PGs, tá? Então, são essas as informações. Nós estamos aí com previsão de chuvas fortes, né, para o final de semana. Vamos estar orando, pedindo a Deus para que Deus nos guarde a nossa família. Sabemos que eu trabalho aqui próximo de casa, mas outras pessoas, nossos irmãos que trabalham longe, pessoas da nossa família, a dificuldade para chegar em casa na parte da tarde, que Deus esteja guardando a todos, né? E que seja uma chuva que não venha trazer prejuízos para ninguém, coisas assim que venha trazer talvez até morte, né? Como já aconteceu. Aí a gente viu pela televisão, mas que Deus esteja nos protegendo de tudo. Eu quero convidar os irmãos, assim, para se colocar de pé. Nós vamos orar mais uma vez e depois vamos nos assentar, fazer uma oração silenciosa e sairmos para os nossos lares. Eu quero agradecer mais uma vez o pastor Paulo pela mensagem que nos trouxe. O pastor Paulo pregou aqui na quarta-feira passada, pregou hoje também. E nós agradecemos pela vida do pastor Paulo, que Deus continue abençoando seu ministério, pastor. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito pela nossa vida. Muito obrigado, Senhor. E te agradecemos, ó Deus querido, porque ficamos aqui louvando o teu nome, Senhor Deus, aprendendo mais da tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que aconteceu aqui nesta noite, obrigado pelos louvores, pelas orações, pela palavra que o pastor Paulo nos trouxe, Senhor. Obrigado, Pai.
Agora nós iremos sair para os nossos lares. Queremos te pedir que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo e que o Senhor nos dê uma noite de paz. Obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.